Bom, então, já fui devidamente apresentada. Muito obrigada, Clístenes. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a esse convite maravilhoso de estar aqui. Muito bom ver tantos assuntos maravilhosos que falam de educação, que é justamente o que mais precisamos falar hoje em dia no mundo que a gente vive, né? Então, queria falar um pouquinho da minha história, muito brevemente, só comentar, então, que eu sou violinista e comecei meus estudos de música com 6, 7 anos, estudei a música a vida inteira e logo depois que me formei na URGS, né, fiz graduação em violino, saí, então, em busca de alguma metodologia que eu sentisse que representasse aquilo que eu acredito em termos de educação. E foi então, né, aí fazendo cursos de especialização, que eu descobri então o método Suzuki, que não é só dele que vamos falar hoje, porém, né, como o Clístenes comentou, realmente é um ponto a ser tocado hoje, porque é um método muito eficiente, factível e que vai muito ao encontro da educação clássica que estamos então em busca, né? Mas, então, não vamos esgotar esse assunto hoje, porque vamos falar um pouco de Platão, bastante de Platão, a proposta de ensino musical que ele trazia e a sua repercussão, inclusive, no método Suzuki. E vamos falar um pouco da importância da beleza, porque, afinal, é impossível falar sobre arte e educação sem trazer a importância da educação estética e da beleza para o ser humano, né? Então, não se pretende aqui esgotar esse tema, é um tema muito extenso, que vai valer aí muitos diálogos, enfim, mas que a gente possa, então, pelo menos dar alguns passos na direção, né, desse entendimento do que representa a música para o ser humano e a diferença que pode fazer, né, na educação das nossas crianças, desde muito pequenas, né? Porque, afinal, Suzuki, quando via as crianças de 3, 4 anos começando o instrumento, se deu conta de que já era tarde, que deveriam ter começado ainda antes, quando a criança estava ainda na barriga da mãe, que pudesse ser, então, desde então, assim como gestada pela mãe e pelo amor dos pais, que pudesse, então, ser envolta de muita beleza e de muito bom gosto ao redor dela, para que ela já fosse nutrida com esses aspectos harmoniosos, estéticos, para que depois, então, chegasse à educação do instrumento em si. Bom, então vamos começar, então, conversando um pouquinho da proposta de Platão. O que Platão vem nos ensinar sobre a música? Olha, Platão vem nos ensinar muitas coisas, né? Mas, para ele, a música é uma proposta educativa, é uma forma de educação, né? E ele vai desafiar a sociedade ateniense, muito da época, porque naquele momento ele via que a educação musical estava voltada muito para a performance, muito para o virtuosismo. E ele se questionava e entendia que existia algo a mais que a música poderia fazer, além de promover só muito bons músicos, né? Então vai mais a fundo e diz então que a música deveria ser a formadora do caráter, que a música deveria fazer a criança crescer e brotar ali virtudes e corações nobres, para que a alma dessa criança realmente pudesse vibrar e ela pudesse, então, ser um cidadão, né, justo e nobre, né? Então, isso foi bastante desafiador, né? Uma proposta, não que não se falasse muito de música na época, a música estava presente em todos os aspectos, estava presente nos ritos, estava presente em muitos momentos, porém, Platão vai dar uma nova dimensão ao ensino musical, né? E vai colocar o ensino musical como base da educação filosófica ideal, né? Como eu comentei, não foi o primeiro a interessar-se por música, obviamente, né? Porém, ele sistematiza as coisas de uma nova maneira, né? E sujeita, né, a música às necessidades da alma de um bom cidadão, né? Considera a música como uma verdadeira ciência, né? E, como tal, né, uma grande chave para a compreensão do universo. Nós falávamos agora sobre matemática, né? Isso vai muito ao encontro de falar de música, obviamente. O som, para os filósofos, ele era equiparável, né, aos filósofos gregos, no caso, aos números primordiais, né? Como vocês devem imaginar, as ideias primordiais. O universo está afirmado sobre certos números, e dentro disso equivalia a dizer que está afirmado sobre certos sons, porque existe uma correlação muito profunda entre a ideia
a matemática, os números, né? E a música. Então, no Fédon, Platão nos diz que a música é um requisito para alcançar a dialética, a filosofia suprema, que conhece o bem e a beleza. Inclusive, chega a definir a música como a mais alta filosofia. E aí nós vamos descobrir, né, que a origem da palavra música e a origem da palavra filosofia partem da mesma origem das duas palavras, porque ambas buscam o encontro com a verdade e com o equilíbrio. E ambas vão, de certa forma, tender à justiça, tender a essa unidade, né? Bom, então, nas leis também vamos encontrar que a educação desde cedo deveria, então, encaminhar para a virtude. Esse era o grande objetivo da educação. Levar a criança a querer amar ser virtuosa, né? Para converter-se num cidadão perfeito, nos termos de Platão, que sabe governar a si mesmo, sabe governar e ser governado, né? E para alcançar esse objetivo, seriam, então, imprescindíveis a música, a ginástica, as ciências todas que estamos conversando aqui nesse congresso e a filosofia. Então, entramos naquela velha frase, né? Música para a alma, ginástica para o corpo, que todos já devem ter ouvido falar quando se trata de Platão. A ideia seria que a ginástica ensinasse a criança a colocar uma inteligência para dominar o corpo, né? Não simplesmente exercícios físicos, obviamente, mas sim colocar alguma inteligência coordenando o corpo. Da mesma forma, a música para harmonizar a alma, para que a alma realmente desperte naquele ser e realmente tenha voz, né? A música vem, então, com essa finalidade de equilíbrio, de harmonizar, né, o ser humano. E entre esses extremos de prazer e dor, enfim, outros tantos que poderíamos citar, a música vem para harmonizar e para, de uma certa maneira, organizar, ordenar o ser humano. Bom, Platão dizia que essa formação do caráter poderia ser feita começando, então, com a leitura dos grandes poetas, né, com a poesia. E aqui é importante comentar que, quando nós falamos música, né, inclusive eu já comecei me apresentando como violinista, a música não é só isso nesse contexto aqui. Envolve movimento, envolve poesia, envolve dança, né? Mas, de nenhuma maneira, Platão queria que a criança não estudasse um instrumento ou que não se estudasse instrumentos. Isso poderia ser feito depois, mas, num primeiro momento, era necessário contato com os grandes heróis, com os grandes hinos, né, com a beleza através da poesia, através da retórica. Bom, Platão dizia, e aqui, nessa parte, eu ouso dizer que, talvez um pouco parecido com os dias de hoje, que essa tendência modernizante da música da época estava conduzindo os jovens à decadência moral. Olha que interessante. Qualquer semelhança é mera coincidência. Inclusive, a gente vai encontrar em Confúcio mesmo que dizia: se queres saber como uma civilização está, basta ver como está a sua música. Tamanha relação que existe entre a música, o fazer musical, o ensino musical e uma civilização, né? Então, ele vem propor uma organização do estudo musical, uma ética musical um pouco mais conservadora para a sua época, né? Hoje a gente poderia olhar para o que ele escreveu e pensar que não cabe tanto nos dias de hoje, porém, para a sua época foi visto como bastante conservador perto daquilo que estava sendo proposto, né? Enfim, nós não vamos entrar aqui especificamente em cada elemento que ele propôs, isso a gente pode encontrar na República, nas leis, enfim, mas, de uma certa maneira, propõe uma única, duas possibilidades de melodia, duas escalas, né, que poderiam corresponder com as escalas maiores e menores de hoje, se a gente tentasse encaixar um pouquinho em termos de teoria musical, né. Propõe uma certa supressão de alguns instrumentos, porque abriam muito precedentes, então vamos ficar mais com a lira e vamos utilizar mais, menos é mais, aquela velha história de tentar concentrar para que o caráter da criança fosse, de fato, levado para aquilo que se deseja de um bom cidadão, né?
Agora vejam que interessante a citação da República. Agora bem, Glauco, a educação musical é de suma importância em função de que o ritmo e a harmonia são os que mais penetram na alma humana e a afetam mais vigorosamente, trazendo consigo graça e cria graça somente se a pessoa foi educada. Aquele que foi educado musicalmente como se deve, se aperceberá da beleza e rejeitará a feiura. Um trecho que eu trouxe aqui da República, para que a gente possa refletir o quão importante é a educação estética, a educação musical. Porque o que vemos hoje, na verdade, é um ser humano, de modo geral, que não sabe o que é belo e o que não é belo, né? E esse problema, essa dificuldade está na base da educação, né? Então, como eu comentei antes, não vamos cometer este erro de pensar que a proposta clássica de Platão era passiva, apenas contemplativa, no sentido de apenas escutar boa música, estar em contato com, né? Na verdade, era muito ativa e muito prática, né? A ideia era eduzir, tirar de dentro, né? Desenvolver capacidades, né? Não era de forma alguma era algo passivo, né? A música depois deveria seguir, então, numa direção da execução instrumental mesmo, onde o adolescente, pré-adolescente, enfim, jovem, pudesse continuar no seu trabalho estudando o instrumento. Bom, mas, como eu comentei, é impossível falar de tudo isso que vamos falar hoje sem falar sobre a beleza, né? E a importância da beleza. Por que será que a beleza é importante na formação do ser humano? Bom, tem uma passagem muito linda de Marcílio Ficino, filósofo renascentista, que diz que, resgatando, obviamente, os escritos de Platão e de Plotino, nos diz que Deus, quando fez a criação e criou toda essa diversidade, cria ao mesmo tempo a beleza para que o ser humano pudesse encontrar Deus novamente. Ou seja, a contemplação da beleza é um caminho de encontro a Deus. Vejam que só por isso já valeria a pena pensar que precisamos ensinar as crianças a apreciar o belo, né? Mas, enfim, Platão nos diz, então, que essa contemplação do belo vai chamar a beleza do nosso próprio interior, a beleza que há dentro do ser humano. Ao nos colocarmos em contato com algo belo, e aqui a gente pode falar da beleza da natureza, da beleza das obras artísticas, arquitetônicas, né? Enfim, na medida em que despertamos essa percepção interna, nos aproximamos do arquétipo do belo. Vamos em direção a essa ideia tão incompreensível para nós, racionalmente, que é o belo, né? Então, ao me colocar em contato com a beleza, eu desperto a beleza que existe dentro de mim. Eu me torno uma pessoa melhor, uma pessoa mais bela, uma pessoa mais justa, né? E essa é a capacidade de ressonância, a capacidade de comunicação através da harmonia, da simpatia harmônica. Isso é um tanto quanto físico, porém profundamente filosófico, né? É o que une o externo com o interno, né? O que vibra fora, vibra dentro de mim, né? E hoje, infelizmente, como eu comentava, por uma desgraça atual, essa sensibilidade estética, né, ficou renegada como algo completamente secundário e sem importância. Tanto é assim que o homem materialista de hoje não percebe a beleza, como comentávamos, né? Pelo contrário, né? Percebe a feiura e propaga a feiura, ao invés de promover a beleza, né? E isso cai numa relativização das coisas, que é o grande desconcerto do mundo. Porque enquanto eu não tenho um grande referencial a seguir, um grande norte, enquanto eu não tenho uma ideia bela, não tenho um caminho a seguir, tudo pode. Tudo é relativo. E entramos no campo da opinião. Cada um pode dar opinião sobre as coisas e todos podem falar sobre tudo e não temos um norte a seguir, não temos uma referência, né? Esse é o problema da relativização das coisas do mundo de hoje, esse é o problema da falta de referência dos jovens, né? E a falta de referência para o belo, que é a ideia do que estamos falando agora, relativiza também o justo e o verdadeiro, porque sabemos que todas as virtudes caminham para o mesmo lugar, né?
Então, se a beleza depende da opinião de alguém, então também o justo e o verdadeiro, então não existe mais verdade, não existe mais Deus, não existe unidade, né? Esse é um problema muito sério. É claro que a arte, a obra artística feita, né, por um artista, sempre vai ter um pequeno ponto de relatividade, porque sempre vai ter um pouquinho da vivência de quem aprecia quando vai falar sobre aquela obra artística. Porém, de uma certa maneira, todos esses pequenas diferenças de ponto de vista deveriam caminhar para uma verdade que podemos dizer uma verdade unificadora, uma verdade por trás. Essa lei do qual falávamos, inclusive, quando falamos de matemática, essa lei, esse mistério que há por trás de tudo que é manifestado, né? Bom, a beleza, se formos falar do ponto de vista um pouco mais técnico, ela vai respeitar as leis de proporção, vai respeitar ritmo, vai respeitar equilíbrio, vai respeitar a proporção áurea e tudo mais, né? E vamos falar um pouquinho disso de uma maneira também um tanto quanto simbólica, né? Mas, enfim, tá aí a importância de que o ser humano seja rodeado de elementos belos, né? Esperamos que hoje à noite também tenhamos essa oportunidade também de viver um pouco da experiência, né, de beleza, né, com o nosso concerto, porque a beleza expressa ideais nobres, né? E isso faz com que consigamos despertar, através da nossa contemplação, essas mesmas ideias dentro de nós, né? É o poder educativo da arte, né, que vai, então, cultivar as emoções, vai elevar a nossa imaginação, a nossa capacidade criativa e fazer com que percebamos um modelo de perfeição a ser seguido, um modelo de unidade, um modelo superior, né, que vai fazer com que nós queiramos nos aproximar dele, com que queiramos ser melhores, sermos mais parecidos com este modelo de perfeição, né? Para que possamos, de uma certa forma, transcender a nossa condição mais medíocre, por assim dizer. Bom, imagino que todos, talvez aqui, não sei se todos, mas muitos já devem ter estudado um pouco de música, não sei se já tiveram algum contato com música, mas provavelmente, pelo menos de maneira contemplativa, com certeza todos nós. E a música vai ter basicamente três pilares dos quais nós vamos nos apoiar, que é o ritmo, a melodia e a harmonia. Bom, mas o que seria o ritmo, né? Não do ponto de vista meramente técnico. Tecnicamente falando, é a alternância de som e silêncio. Som e silêncio. Se fosse um som único, não haveria ritmo, né? Portanto, essa alternância entre som e silêncio vai gerar o quê? Vai gerar movimento, né? Então, eu tenho sons mais longos, sons mais curtos e silêncio, e isso gera o movimento da música, né? Platão diz que o ritmo é a ordenação do movimento do universo. Um movimento que já existe, porque, enfim, tudo que está aqui está em movimento, né? O movimento dos astros, o movimento, enfim, em tudo que está manifestado. E, na música, nós vamos perceber o ritmo como essa alternância entre som e silêncio, né? Ordem e ritmo vão estar, então, muito ligados entre si, né? E o ritmo é uma lei universal que não está somente na música. O ritmo vai estar presente em toda a natureza. O ritmo está presente no ser humano, né? Na nossa respiração, no nosso corpo físico, no nosso coração. Está presente também na poesia, na oratória, está presente em tudo. Tudo onde há vida fisiológica, onde há manifestação, há ritmo, né? Por isso a música se utiliza, digamos assim, dessa lei, né? E a origem da palavra ritmo também está ligada com a palavra fluir, essa fluidez da música, né? Agora, o ritmo e essa alternância, então, de sons e silêncios são como se fosse o corpo da própria música, a parte mais densa da música. E a parte que vai ter a ver com a nossa parte mais densa. Se pensarmos na concepção platônica de ser humano, de soma, psique e nous, como três círculos concêntricos, colocando o ser humano com uma parte física, uma parte psíquica
e emocional e uma parte divina, espiritual. O ritmo poderia ser relacionado com essa parte mais física do ser humano, essa parte do nosso corpo, né, que ordena o nosso corpo. Bom, outro grande pilar da música é a melodia, né? A melodia aí, para os que já estudaram música, vai ter a ver só e somente, se olharmos de um ponto de vista isolado, com os sons agudos e graves, né? No pentagrama são as bolinhas para cima e as bolinhas para baixo, enfim, né? Essa notação musical que fala a respeito da melodia. E a melodia vai relacionar com a nossa parte mais psicológica e mais emocional, as nossas emoções, né? Então, todos os sentimentos de uma música são traduzidos através da parte melódica dela, né? Vão nos conectar com as emoções que aquela melodia queria nos trazer. Daí a importância quando Platão restringe os modos melódicos na sua época, para que as crianças vivessem certos tipos de emoções que lhes são próprias e que iriam ajudar as crianças no seu desenvolvimento, né? E não qualquer tipo de emoção, porque uma melodia pode transmitir ódio, pode transmitir paixão, pode transmitir medo e pode transmitir amor, alegria, né? Coragem, né? Tudo isso se sente através de uma melodia. É como um argumento, uma história contada através de sons. Isso é o que faz a melodia, né? Alguns colocam como a cor sonora, a cor do som, né? O som opaco como ritmo e o som colorido através da melodia. Uma maneira mais simbólica de pensar. E a melodia, ela se relaciona, então, horizontalmente, né? Enquanto que o ritmo pulsa, a melodia passa de maneira horizontal, né? Então, a importância também do cuidado com quais melodias estamos colocando para as crianças ouvirem, né? Que melodias os jovens escutam hoje, né? O que essas melodias estão inspirando nos nossos jovens, né? Bom, e aí como terceiro pilar, que é o pilar mais... é um princípio universal também, que é a harmonia, seria a parte da música que tem a maior potencialidade espiritual de chegar no ser humano através da harmonia. A harmonia é a relação entre os sons. Eu não tenho mais um único som que percorre um tempo, mas sim vários sons simultâneos, um acima do outro, como diversas colunas sonoras, né? E aí, né, nós vamos ver as relações entre os sons que combinam ou que não combinam, que a gente pode chamar mais especificamente de consonâncias e dissonâncias, né? As distâncias entre os graus, entre eles, né? Isso vai começar com o canto gregoriano ali um pouco adiante, quando dos intervalos de oitavas se parte para os intervalos de quintas e quartas, e aí começamos a ter um princípio de harmonia, né, que é a relação entre sons. E se voltarmos na concepção platônica, os três mundos de Platão, a parte do nous, que é a parte mais espiritual do ser humano, a parte que o conecta com Deus, a harmonia estaria, digamos assim, colocada nessa esfera do ser humano, né? Também aí a importância do cuidado com as harmonias, né? E aí a gente vê um mundo de hoje que despreza completamente a harmonia na música. Então, volto a dizer, a música, a arte é um retrato do ser humano, né? E como o retrato também é uma via de duas mãos, também pode ser um bom caminho de retorno para o ser humano, a arte e a música, por assim dizer, do que estamos falando, né? Boas harmonias, harmonias clássicas, harmonias que levam o ser humano à percepção de Deus. Inclusive, Suzuki, o qual vamos falar um pouco mais agora, já entrando um pouquinho numa espécie de esperança para a educação musical dos dias de hoje, falando de Suzuki, diz ele que nunca vai esquecer, né, na sua biografia a gente encontra isso, uma das primeiras vezes que teve a certeza da existência de Deus, quando contempla uma sinfonia de Mozart, né? E sabemos que Mozart era mestre em harmonia, então por aí podemos entender a relação, né, da harmonia com a parte espiritual. Bom, eu tinha separado algumas outras coisas para falar em termos do poder curativo da música, que sabemos que existe, né? Depois deixo aí como tema para vocês, se tiverem interesse, pesquisar depois, a habilidade que a música tem de
curar o ser humano, e não só em termos físicos, mas em termos psíquicos, né? Aí entra toda a questão da musicoterapia, que não vamos entrar hoje, mas enfim, eu gostaria de citar porque é importante, né? E além disso, né, como eu comentava antes, Suzuki sabia desse poder curativo da música. Suzuki sabia que a música poderia curar uma civilização inteira, inclusive porque quando aplica sua metodologia, aplica num país que tinha acabado de sofrer 2 bombas atômicas, né? Então, falando um pouquinho dele, para que a gente possa entender como seria uma proposta pedagógica de educação musical que respeite essas leis naturais do clássico, né? São leis naturais, são leis da natureza que estão expressas na educação clássica. E para que a gente possa vislumbrar um pouco de como que isso poderia ser feito hoje em dia, não que não hajam outras formas, mas a proposta hoje realmente é falar sobre o método Suzuki também e relacioná-lo com isso, né? Então, para que a gente possa vislumbrar isso, é preciso entender que Suzuki estudou muito tempo na Alemanha e estudou muito dos clássicos. Suzuki viajou do Japão para lá e tinha uma espécie de um bom antecedente musical, porque sua família, seu pai era dono de uma fábrica de violinos, então, portanto, era violinista. Daí a gente consegue entender por que o método Suzuki está sempre muito relacionado com o violino, porque começou com um violinista, porém hoje está em muitos instrumentos, né? E Suzuki nos diz que não escreve isso, mas deixa para os seus discípulos que foram estudar com ele no Japão e foram para os Estados Unidos que seria um grande sonho dele se visse esse tipo de ensino musical sendo aplicado em outras esferas do ensino, da educação. Não somente em música, mas em outras artes e, quiçá, talvez até numa escola de educação infantil, como é feito hoje em dia no Canadá. Nós temos aí uma escola de projeto piloto onde todas as crianças aprendem através do método Suzuki, porém não é uma escola de música, é uma escola normal, uma escola primária, né? Bom, então, apenas para o conhecimento de vocês, Suzuki vai nascer então no Japão em 1898, filho então de um fabricante de violinos, estuda muito violino e se muda para a Alemanha e retorna só após a Segunda Guerra, quando de fato começa a aplicar o seu método. E Suzuki teve uma brilhante ideia, na verdade não foi uma ideia, foi uma descoberta interna dele mesmo, de que se todas as crianças falam o seu idioma materno, que por vezes é um idioma dificílimo, né, como o próprio japonês, né, dificílimo, e as crianças aprendem de uma forma tão natural e tão maravilhosa, será que não haveria uma maneira de ensinar música desse jeito? E é por isso que o método Suzuki também é muito conhecido como método da língua materna, né? Quem for olhar ou já olhou em algum lugar, em algum site, vai ver que esse é o segundo nome, né? O terceiro nome do método, também muito conhecido como educação do talento. Educação do talento. Porque Suzuki queria quebrar essa ideia de que existem crianças que são talentosas e crianças que não são. Justamente a proposta de Suzuki é essa proposta de que toda criança pode aprender. O que vai fazer com que ela se torne um ótimo instrumentista ou que ela siga a carreira de música ou não, vai ser as conjunturas da vida dela posteriores, né? E talvez o quanto ela vai se dedicar para aquilo ou não. Mas Suzuki coloca aqui que todas as crianças podem aprender, isso é unânime, né? Mas então, voltando ao método da língua materna, Suzuki para e pensa e reflete muito sobre isso e começa então a colocar a sua ideia, escrever coisas sobre a sua ideia e pensar em maneiras de aplicar este método. É quando então chega um conhecido da família e chega com uma criança bate a sua porta, e isso, uma criança de 4 anos aprender violino naquela época não era uma coisa comum, né? Nós temos o exemplo de Mozart, que começou muito cedo, porém Mozart tinha seu pai. As pessoas comuns não aprendiam violino com essa idade. Não existia nem violinos daquele tamanho naquela época. Existiam só os violinos maiores. A criança tinha que esperar até 12, 13 anos para começar a aprender o instrumento se ela fosse pequena. E aí chega então essa criança com 4 aninhos e
olha, você poderia ensinar o meu filho a tocar instrumento? E ele, né? Mas como é que eu vou fazer uma criança tão pequena? E aí, então, começa a colocar em prática o método da língua materna, que pressupõe que a criança vai escutar as gravações das canções todos os dias, muitas vezes. Na época, eram gravações de CD, né? Vai ouvir muita música, muita música, e vai trabalhar algumas coisas de técnica. Quando, de repente, a criança, de uma maneira quase que natural, começa a tirar de ouvido as melodias. Já ouviram essa expressão, tirar de ouvido? Porém, para tirar de ouvido, tem que ter alguma coisa dentro do ouvido, né? E o que vai ter dentro da concepção interna dessa criança? Aquilo que ela ouviu desde criança, desde cedo, né? Então, a concepção estética do belo está muito ligada com a concepção do método Suzuki, porque pretende deixar um modelo presente na cabeça e no ouvido da criança, na vida daquela criança, para que quando ela comece as suas aulas, ela consiga colocar aquilo para fora de maneira natural, né? Tocando primeiro o instrumento. E a leitura vai vir, então, muito depois, né? Bom, alguns aspectos, para a gente se encaminhar para o nosso final, uns aspectos bem, digamos assim, práticos do método Suzuki. O método Suzuki pressupõe um trabalho em equipe com os pais. Por isso, no Centro Suzuki, em qualquer escola Suzuki, há o que a gente chama de escola para pais também. Temos escola para pais Suzuki. Por quê? Porque os pais são a base da educação da criança. É muito óbvio para nós isso. Para muitas pessoas não é, nós sabemos que sim. Então, o professor Suzuki vai ensinar os pais. Muitas vezes, os próprios pais aprendem a tocar o instrumento para que em casa possam ensinar as crianças. É um homeschooling musical, totalmente, né? Aprender a tocar o instrumento. Tenho muitos pais que aprendem o violino porque querem que seu filho aprenda violino no futuro, né? Isso é método Suzuki. A gente diria que ele foi um grande inovador? Talvez não, talvez ele tenha realmente bebido na fonte dos clássicos, mas esse aspecto de trazer isso para o âmbito da educação musical, isso sim, foi com Suzuki. Isso foi um pioneirismo da parte dele, que conseguiu, então, pegar algo clássico, um modelo clássico natural, e aplicar isso no ensino da música, né? É uma coisa muito bela, né? Bom, e o método Suzuki pressupõe o trabalho de virtudes. Suzuki já dizia, a frase que eu mais gosto dele, uma das que mais me inspira é caráter primeiro, habilidade depois. Então, eu lembro de uma frase que foi falada agora anteriormente, que fala de que como ser um bom matemático sem ser uma boa pessoa, né? Sem ser um filósofo, sem ser uma pessoa que busca virtudes. Suzuki coloca isso na sua biografia, no seu livro, né? Que é chamado de Educação e Amor, e coloca isso muitas vezes, o caráter vem primeiro. Então, o pedagogo Suzuki vai se trabalhar e vai procurar ser um exemplo daquilo que quer transmitir para a criança. E vai ajudar os pais a que possam ser exemplos também, né? E dentro disso vão se desenvolver diversas atividades que visam o desenvolvimento do caráter e das virtudes. A disciplina, a cooperação, e para isso também entra a aula em grupo, né? Onde a criança vai aprender a cooperar com o outro, vai aprender a viver em comunidade através da música, né? E sendo assim, a gente consegue enxergar, então, muitos aspectos muito clássicos e muito verdadeiros, né? Porém, é claro que as crianças que estudam através desse método vão também tocar muito bem, porque uma coisa é o reflexo da outra, né? Então, se eu me trabalho, e eu trabalho a disciplina, eu trabalho a minha convicção, a minha ordenação, trabalho todas essas coisas que me fazem uma pessoa melhor, obviamente eu vou me desenvolver melhor no meu instrumento, é uma consequência, né? Porém, é de dentro para fora. E Suzuki dizia que é possível perceber, e que isso nós temos que ensinar às crianças, quando alguém toca uma música de coração, ou seja, toca com virtude, toca com beleza, e quando ela simplesmente toca tecnicamente, né? E a ideia é transformar a criança para que ela consiga, então, ser este canal de transmissão de beleza e não só de notas, né? Então, vejam que profundidade, né, em um método que, na verdade, é uma grande filosofia, né? Bom, então, essa educação clássica, já me encaminhando para o final, bom, eu gostaria de ficar mais muito tempo falando sobre esse assunto, porque realmente é um assunto muito
valioso, né, para todos nós, mas enfim. Essa educação clássica que estamos falando e que Suzuki utiliza muito bem nesse método musical, ela, na verdade, o que ela quer é que a criança seja melhor, seja um ser humano melhor, seja um ser humano mais feliz, que saiba viver bem com os outros, que saiba servir aos demais, que saiba servir, né, e saiba cooperar, que tenha virtudes, né? E como naturalmente a música vai ser utilizada então como um meio para isso e também vai ser uma ótima consequência, entre aspas, né? Porque de um ser humano bem trabalhado vai surgir uma música bela que vai poder inspirar aos demais e assim o circuito se completa, né? E como essa criança vai ser conduzida para isso, né? É muito natural que ela vá tocar muito bem o instrumento, né? Porque a construção interna e a externa vão caminhar juntas de mãos dadas, né? Bom, então eu gostaria de encerrar com a frase que também é muito inspiradora de Suzuki, que diz que a música existe com o propósito de cultivar corações nobres. E essa é a proposta de Suzuki.